Olha, a gente volta a falar de chuva, né, Lucas? Grande Florianópolis, a gente acompanhou, abriu aquela cratera em Santo Antônio de Lisboa, especificamente aqui na capital. E aí a gente vai bater um papo com o Gabriel Prada. Isso mesmo, ainda não tem data para ser restaurada, gente. O Gabriel, inclusive, está lá no local e vai atualizar essa situação ao vivo. Está complicado aí ainda, né, Gabriel? Bastante complicado, pessoal. A gente chegou aqui para conferir como que está essa situação e a gente viu que a via ainda está bloqueada com pedaços de madeira, com cones. As pessoas ainda estão entrando, chegando até o local aqui para tentar passar por esse ponto, mas como a gente pode ver nas imagens do André Vieiro, a cratera continua aqui igualzinha, inclusive com o veículo do seu Edmilson Antônio, né, o senhor de 74 anos aí, que saiu do condomínio, que fica bem aqui ao lado e caiu, né, junto com a cratera. A cratera se abriu no momento em que ele passava e ele caiu aqui com esse veículo que, infelizmente, como ele informou, nem seguro tem, né? Ele ainda trouxe a curiosidade de que em 1990 uma situação muito parecida já aconteceu aqui e o local ficou sem trânsito durante cerca de 5 a 6 meses. É claro que agora a gente espera que a situação seja resolvida bem mais rápido, porque os tempos mudaram, né? Temos mais tecnologia aí e, de fato, os separos aqui no Caminho dos Açores, né, entre o bairro Cacupé e a SC 401, devem demorar um pouco, mas logo já devem ser resolvidos. O que é necessário, né? Vai ser calcular realmente o tamanho dessa galeria de drenagem, porque aqui nesse local passa um rio, né? Foi justamente onde esse ponto aqui afundou, que é a passagem desse rio que passa aqui por baixo. Então, essa tubulação que vai ser colocada aqui para escoar a água em situações como essa da última sexta-feira, deve ser uma tubulação com um diâmetro maior, para ela ser mais efetiva, suportar um volume maior de água realmente. Caso haja a disponibilidade dessa galeria maior, os trabalhos devem começar ainda essa semana. Caso o contrário, será feita aí uma contratação emergencial e só depois serão feitos os reparos. Mas por enquanto a situação aqui é essa. A gente tem então a cratera ainda aberta, né? Ainda temos o risco aqui para quem mora próximo a esse local. A cratera está bem próxima realmente de condomínios e, como eu disse, muitas pessoas ainda chegando aqui de carro, de moto, tentando fazer esse trajeto e dando meia volta, porque ainda não sabiam da cratera ou achavam que ela já tinha sido fechada, né? Outra cratera que a gente trouxe aqui ainda na própria sexta-feira, eu e o Wilson Ricardo chegamos, né, lá em Biguaçu, na BR-101, ali no quilômetro 181, é aquela cratera que se abriu também pelo mesmo motivo que a gente tem aqui em Santo Antônio de Lisboa, a passagem realmente de um rio, né? Ali a BR-101 ficou completamente interditada nos dois sentidos, porque essa cratera aí com mais de 10 metros de diâmetro, ela se abriu e desde das primeiras horas da madrugada de sexta-feira, a Artérias Litoral Sul, que é a concessionária responsável pela via, já começou os trabalhos para fazer a limpeza e depois o fechamento dessa cratera, né? O trânsito, como eu disse, tinha sido desviado pelo contorno viário, né? No dia foi necessário quebrar as muretas centrais ali, que fica entre uma pista e outra, né? Para que os veículos que chegaram até aquele ponto antes da queda, né, dessa cratera, que ficaram presos ali, né, pudessem fazer o retorno, né? O tráfego ele vai ser liberado a partir das 6 horas de hoje, da manhã, né? Então já deve estar fluindo por ali. Foram 80 horas de trabalho ininterruptas ali, que envolveram mais de 70 trabalhadores, 40 máquinas. Então, um trabalho bem extensivo realmente para liberar o mais rápido possível aquele trajeto ali, que é tão essencial aqui na nossa locomoção da Grande Florianópolis, que é a BR-101, né? Então, em Biguaçu, essa foi a situação, né? A gente precisou fazer também o reparo dessa galeria pluvial que tem ali no local, uma galeria pela qual esse rio que tem ali no local passa, e agora com essa galeria já recolocado, o asfalto refeito, então o trânsito já está liberado na BR-101 para a passagem dos veículos, pelo menos naquele local já está tudo certo. Agora a gente aguarda que aqui em Santo Antônio de Lisboa a gente também possa ter esse trabalho sendo feito com agilidade assim que possível, para o fechamento aqui no Caminho dos Açores ocorrer e as pessoas poderem fazer novamente esse trânsito entre o Cacupé e a SC 401, que é uma via também tão importante aqui para a capital, né? Eu volto ao estúdio. Gabriel, obrigada. Eu acredito que aí vai demorar um pouquinho mais. Eu estive lá
Lucas e todos que nos acompanham na sexta-feira, e ali muito próximo passa um córrego. E, inclusive, o dono desse veículo, que a gente acompanhou as imagens, circulou na internet quando ele foi puxado por uma corda, eu conversei com ele, é o Edmilson, ele é aposentado, tem 74 anos, psicólogo, e ele comentou que ele não se recorda exatamente o ano, mas por volta de 94 já havia acontecido uma situação semelhante. A pista tinha cedido, e então eles demoraram cerca de 5, 6 meses para recuperar e só depois veio a pavimentação. E agora, novamente, a gente acompanha aí as imagens ao vivo do estrago provocado pela chuva. Uma cena bem simbólica, né? Ele sendo puxado pela corda por outros moradores. E que, inclusive, ele chegou a comentar que, como a corda era muito fina, ele machucou a costela. Eu encontrei ele tinha acabado de retornar do hospital, ainda estava bastante abalado e com muitos ferimentos pelo corpo também. E a gente percebe ali, né, Lucas, pela imagem, o quanto isso ainda está movimentando, porque o carro, no dia, ele estava bem assim, inclinado, e aos poucos ele está descendo consideravelmente ali, junto com toda a estrutura que se rompeu.